Você gosta de um cafezinho? Seja ele pela manhã ou à tarde, é sempre bem-vindo, né? E quando falamos de café, ele tem que ter qualidade. E qualidade é o que não falta aos cafés produzidos no DF. Inclusive, nós temos uma rota do café, onde os apreciadores podem degustar e acompanhar todo o processo de produção do grão. Em fevereiro, eu fui conhecer uma dessas propriedades. O passeio é neste lugar lindo, com paisagens magníficas e natureza exuberante. A visita começa com um bate-papo sobre a fazenda, sobre a história da família de cafeicultores, detalhes do processo de produção. E já do lado de fora, a definição do que é café especial. É um produto, que tem origem normalmente num café da espécie arábica e um café que tem uma condição climática que permite que aquele café tenha características sensoriais de doçura, de sabor, de aromas específicos, além da qualidade, claro, sem defeitos, ou seja, sem grãos apodrecidos, sem pedras, sem outras fermentações, que faz com que você tenha qualidade naquele fruto para extrair uma boa bebida. Aqui eles produzem o café arábica, a variedade é Catuai, que suporta mais calor e seca. A espécie arábica ela é plantada em áreas com altitude e Brasília está a cerca de 1.200 metros acima do mar, uma condição perfeita para esse tipo de plantio. E a visitação seguiu em campo aberto. Nos pés de café, os frutos ainda estão verdinhos. Estamos no início do ano e o período de colheita é de maio a agosto. Mesmo assim, a plantação impressionou. Thaís até arriscou experimentar uma frutinha. Ele é bem docinho, mesmo não sendo época, ele é bem docinho, bem diferentezinho, sim. Mas é bem gostoso, muito bom. Miguel tem apenas 10 anos e Maria Luísa 12. Eles adoraram conhecer um pouco de como se cultiva o grão. Eu nunca sabia, que as plantas, que o café começava assim bem pequeno, assim verde, e aí ele fica assim bem vermelho para colher, aí vira o café, aí eles torram, aí fica o café que a gente conhece, É bem interessante esse processo, Eu não sabia que tinha flor de café, isso eu não sabia, aí foi bem interessante descobrir isso aí. Os pés são bonitos? Sim, são bem bonitos. Carlos Alberto, que comandou parte da visita, explica que o clima do DF é um diferencial para o cultivo do café que já foi 2 vezes premiado nacionalmente, considerado o melhor do país. Tem condições climáticas parecidas com Minas Gerais, nós estamos muito próximos em Minas Gerais, e no fim das contas a gente conseguiu, tem uma altitude nesse local, nós plantamos café arábica, numa altitude em torno de 1.200, 1.300 metros, o que é perfeito para um café especial e para um café arábica. E nós temos aí, depois de muitos anos, a Embrapa conseguiu transformar a área de cerrado numa área produtiva, café também ganhou com isso. E temos também em Brasília um clima que nos auxilia muito durante a colheita, a secagem do café. Quando os cafés estão assim, bem madurinhos, eles são colhidos de forma mecânica e depois vão para o processo de secagem. É no processo de secagem que a gente guarda as características do café. O café é um ser vivo, então a gente vai fazer com que aquela semente entenda que não é mais possível germinar, é por isso que a gente tem que secar até uma umidade específica para que ela pare de germinar. Então, nesse processo, você pode ter uma fermentação indesejada, você pode ter problemas de mistura com algum tipo de fungo ou coisa parecida. Então, quanto mais rápido você conseguir uma secagem e que ela se torne eficiente, melhor o café vai ter de bebida naquela pontuação que as pessoas fazem. Depois da secagem adequada, a casca do café é retirada e os grãos são selecionados. Os perfeitos vão para a torra. Uma torra bem feita é um casamento. A gente consegue mostrar os atributos de um café de alta qualidade. Então, cafés muito bons, mal torrados, eles vão se equivaler a cafés mais ou menos ou cafés ruins. Então, faz parte da tríade de coisas essenciais para um café de altíssima qualidade.
Um café de altíssima qualidade, que é um café especial, vai necessitar de um terroir, que tem a ver com tudo aquilo que tem na fazenda, genética correta, altitude e tal, nutrição da planta. Tem a ver com o processamento pós-colheita, então eu preciso de um processamento muito atento, um processo muito técnico, muito sanitizado, né? O café é muito sensível a bactérias, então você precisa ter muito cuidado com toda a sanidade do processo, com clorar todas as coisas que usa, e isso é coroado com uma torra. E depois da torra, chega o momento mais aguardado, de experimentar aquele cafezinho moído na hora. Quem aprecia um bom café, amou a experiência. Passei aqui no meio da natureza, né? Ajuda bastante, combina bastante harmoniza bastante com o café deles. Esse passeio ele faz parte da Rota do Café Brasiliense, idealizada pela Tatiana. Ela é comunicadora, tem um podcast sobre o café, é apaixonada pela bebida. Conta pra gente quantos estabelecimentos tem nessa rota já. São 110 estabelecimentos listados para que a gente possa levar para o público, para o morador de Brasília, para quem visita a nossa cidade, todas essas possibilidades de viverem essa experiência, desde a fazenda até a cafeteria. Legal, e nas cafeterias, a gente tem cafeterias nas asas sul e norte, tem em outros locais do Distrito Federal também? Essas cafeterias elas estão listadas por setores, asa sul, asa norte, fora do plano. Né? E a gente tem como objetivo levar esses grupos para que eles conheçam os estabelecimentos, provem os cafés, as comidinhas que harmonizam com esses cafés, entendam como que todo esse processo é feito, batam papo com o barista ali no balcão, uma coisa bem informal, mas muito gostosa. Quando a gente consegue atrair essas pessoas e fazer com que elas entendam a riqueza e principalmente da nossa cidade, né? Porque Brasília tem um terroir maravilhoso, produz vinhos, cafés fantásticos, isso é engrandecedor.